Às vezes, a gente está acostumado a cuidar de todo mundo do lado de fora, mas a nossa casa está destruída. Às vezes, a gente ama quem está fora, a gente abraça quem está fora, a gente celebra quem está fora, a gente entrega a palavra, a gente abençoa, a gente encoraja quem está fora, mas quem está com a gente dentro de casa, a gente não faz isso. Você vai olhar para quem está do seu lado e fala assim: não me atrapalha. Não, pode ser melhor, não me atrapalha. Fala assim: não conversa comigo. Diz assim: eu quero ouvir do Senhor. Amém, igreja? 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 8 eu quero ler com vocês. Amém? Amém? O versículo 8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, escuta isso, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Eu vou repetir. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que o quê? São piores que o quê? Aí você pode falar assim: pastora, Dia das Mães, eu pensei que a senhora viria com a palavra falando sobre alguma mulher da Bíblia, falando sobre Maria, sobre Marta, sobre não sei quem, falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre ajuste nas casas. Mas a gente precisa aprender que antes de Jesus fazer grandes coisas, Ele começa dentro de nós. Ele começa na nossa casa, Ele começa alinhando dentro para depois expor para fora. Na verdade, a gente está acostumado com grandes pessoas no altar, com grandes pessoas pregando a palavra, mas com a casa desorganizada. Parece que a gente já se acostumou com o testemunho de que, porque fulano é uma bênção na igreja, mas em casa não presta. A gente se acostumou já com esse discurso. Parece que é normal para a gente ouvir que alguém é uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Parece que é normal, mas hoje o Espírito Santo quer nos levar para esse lugar. Esse lugar onde nós vamos alinhar a nossa casa. Esse lugar onde em casa é que começa o nosso ministério. É que é na nossa casa que nós vamos alinhar a nossa vida para depois vir para a igreja, para depois vir para fora, porque nós não podemos ser hipócritas, igreja. Nós precisamos primeiro começar dentro para depois externar para fora, porque senão nós seremos piores que os descrentes, como nós lemos aqui. Mas eu amo que talvez você possa, no decorrer aqui da mensagem, começar a pensar assim: vou falar sobre criação de filho, vou falar sobre muita coisa. Você pode falar: mas pastora, nem filho a senhora tem. Calma, irmão, eu sei, em nome de Jesus, está chegando por aí, em nome de Jesus. Já ficam felizes, né? Eu sei disso, mas fica na paz. Mas ai, Jesus, preparem as fraldas, viu? Não fiquem só felizes, não. Já falei pro pessoal. As meninas ficam: pastor, eu quero fazer um chá revelação pra senhora. Eu disse: minha gente, tá certo. Elas ficam falando que vai ficar disputa de braço aqui do pessoal, né? Pra quem quer pegar o menino no colo. Amém, vamos embora. Mas eu amo que com Jesus nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que andar organizada e alinhada. Nós falamos semana passada aqui no culto com o pastor George sobre obediência, sobre uma vida íntegra, sobre ter uma vida obediente, sobre ter uma vida reta diante do Senhor. E isso começa em casa, igreja. Às vezes a gente quer ser o mais santo na igreja, a gente quer ser o que fala melhor, a gente quer ser, sabe, o que marcha na terra, o que dá lugar ao Espírito. Mas na nossa casa nós emprestamos a boca para Satanás. Na nossa casa nós ferimos com palavras. Na igreja nós curamos, porque nós damos profecia. Nós entregamos a mensagem mais espiritual ao de todas. Mas na nossa casa nós ferimos o nosso esposo. Na nossa casa nós ferimos nossos filhos. Na nossa casa nós acabamos com tudo. Mas nós queremos ser o quê? Espiritual. Eu quero falar para você, como eu disse. Vou falar aqui sobre algumas questões de ajuste na casa. E eu sei que eu não tenho filho, eu entendo isso, mas eu amo que o apóstolo Paulo, ele fala sobre casamento mesmo não sendo casado. Porque tem coisa que você não precisa passar pela experiência para aprender. O próprio Espírito derrama sobre você a sabedoria necessária. Tem situação que você passa na tua vida que Deus está te forjando para que você aprenda como lidar com outras. Sim, mas tem coisa que você nunca passou. Por exemplo, o apóstolo Paulo começa a aconselhar casado, mas ele não era casado. Ele nunca casou. Como é que alguém que não é casado aconselha? Porque o próprio Espírito direcionou ele com a visão e com o entendimento necessário. Então hoje, como uma mulher de Deus, como alguém que o Senhor me levantou para essa hora, eu queria, junto com você, que nós ajustássemos a nossa casa nessa noite. Não a igreja ajustar a casa, é nós
começando da nossa liderança, começando desse altar, nós precisamos alinhar a nossa vida. E o Espírito Santo quer nos levar a esse lugar de ajuste. Nós não podemos fazer sem ser. Nós não podemos querer fazer e acontecer sem o nosso coração estar alinhado ao do Senhor. Nós não podemos querer jogar palavras para as pessoas. Nós não podemos querer apontar o dedo para os outros sem que a nossa vida esteja correta diante do Senhor. Eu li com vocês 1 Timóteo. Eu já quero que você foque aqui. 1 Timóteo, o capítulo 5, versículo 8, começa a falar sobre ajustes necessários. Ele começa a dar diretrizes no capítulo 5 sobre as viúvas, sobre quem nós tínhamos que levantar dentro da igreja. Ele começa a falar textos depois sobre, não se apresse para impor as mãos sobre algumas pessoas. Dê tempo ao tempo. Então é um capítulo que fala sobre ajustes. Fala como nós temos que proceder na nossa vida e com algumas situações específicas, amém? E o texto, o versículo do capítulo 8 fala, se você não cuida da tua casa, você que é cristão, você que tem o Senhor, tem o Espírito Santo, especialmente dos da sua própria família, você negou a fé. Gente, isso é muito sério. Às vezes, a gente está acostumado a cuidar de todo mundo do lado de fora, mas a nossa casa está destruída. Às vezes, a gente ama quem está fora, a gente abraça quem está fora, a gente celebra quem está fora, a gente entrega a palavra, a gente abençoa. A gente encoraja quem está fora, mas quem está com a gente dentro de casa, a gente não faz isso. Às vezes, pelo contrário, as palavras que nós lançamos é de maldição. A gente lança palavras abençoadoras para quem está fora, mas para quem está dentro a gente amaldiçoa. É um tal de não aguento mais. É um tal de esse menino não presta para nada. Esse meu marido não vale nada. Mas aquele teu amigo que já fez tanto contigo serve. Aquele teu amigo que já fez um bocado contigo, sabe, que já causou muita desconfiança, você dá uma chance para ele todos os dias. Mas na sua casa você não dá. Sinto eu te dizer, se você cuida mais dos de fora, isso é para todos nós, do que dos de dentro, você negou a fé e você é pior do que um descrente. Eu sei, igreja, o negócio está pesado, parece que a gente está, sabe, sendo sacudido por Jesus aqui nessa noite. Mas é necessário para que Deus alinhe a nossa vida. Nós não podemos ser hipócritas. Nós precisamos ser crentes verdadeiros. Nós precisamos ser pessoas que, sabe, vivem uma vida reta diante do Senhor. A gente já está acostumado demais com muita gente fazendo o que não presta. A gente está acostumado com o discurso de que, para ali fulano é crente, não vale nada. Mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos nos levantar nessa noite e alinhar a nossa vida para que ninguém tenha do que nos acusar, para que o diabo não nos envergonhe, porque muitas vezes nós somos envergonhados pelo próprio diabo. Nós estamos na igreja, nós servimos o Senhor, levantamos as mãos, mas lá fora nós somos envergonhados porque a nossa vida não condiz com aquilo que nós tanto pregamos. Mas hoje o Espírito Santo quer nos alinhar. Quantos querem ser alinhados pelo Senhor? Amém? Eu quero falar para você que o tema da mensagem é ajustando a casa. E eu escrevi algumas coisas aqui para falar para vocês. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão preocupadas em construir. Estão preocupadas em construir uma carreira. Estão preocupadas em construir um patrimônio. Estão preocupadas em construir, sabe, reconhecimento, seguidores, uma boa aparência, uma boa performance. Está preocupada em mostrar que é quando não é. A gente conhece muita gente assim, que você olha para ele e você fala, meu Deus, que pessoa é essa? Quando você conhece a fundo, você percebe que não era nada daquilo que você imaginava. Nós negligenciamos aquilo que Deus considera precioso, que é a família. E muitas vezes nós estamos assim, preocupados em construir uma aparência boa, mas negligenciando o bem mais precioso que é a nossa casa. Antes de Deus confiar grandes coisas nas minhas mãos, nas nossas mãos, Ele primeiro observa como você cuida da sua casa. Às vezes, a gente quer chegar aqui na igreja, fazer e acontecer, mas a nossa casa está destruída. A gente limpa a igreja com zelo. A gente organiza as cadeiras com zelo, mas a nossa casa não está organizada como deveria estar.
A gente limpa o banheiro, glória a Deus, aqui da igreja com zelo, deixa ele bem cheirosinho, como vocês veem aqui. Mas a nossa casa não está tão limpa assim. Eu estou falando da questão espiritual. Nós queremos às vezes cuidar do externo, mas o interno está podre. E a gente nem percebeu. Ou talvez percebeu e começa a jogar para debaixo do tapete a sujeira. E achar que lá na frente eu resolvo. Às vezes, a gente está mais preocupado com o altar. A gente está mais preocupado com o altar da igreja, com o que acontece na igreja. Mas nós estamos ausentes no nosso lar. Estamos querendo mostrar que nós servimos muito, mas a nossa casa está destruída. Você pode dizer amém? Pensei que vocês estavam dormindo. Tem muita gente conhecida na igreja, mas desconhecida em casa. Tem muita gente conhecida aqui dentro. O irmão fulano é uma bênção. A irmã ciclana, meu Deus, ela é uma bênção. Mas nós estamos sendo desconhecidos na nossa casa. Hoje Deus está nos chamando como igreja para um ajuste. Um ajuste dentro de nós. Um ajuste na nossa casa. Um alinhamento espiritual. Porque o primeiro ministério que Deus entregou para o homem não foi, gente, o ministério da igreja. Não foi o ministério no púlpito. O primeiro ministério que Ele entregou foi o ministério da família. Deus não está preocupado como você fala bem aqui na frente. Ele está preocupado em quem você é na sua casa. O primeiro ponto dessa mensagem é: o inimigo sempre tenta desajustar a casa. Quero que você repita comigo: o inimigo sempre tenta desajustar a casa. É isso aí. Muitas vezes nós queremos fazer muito, mas a nossa casa está desajustada. E é por aí que o inimigo começa. Porque ele sabe, se eu derrubo a família, eu destruo tudo. Se eu acabo com a tua casa, eu destruo completamente o teu ministério. Porque é aí que Satanás vem para te envergonhar. Porque ele começa a lançar: como assim? Você quer ministrar na igreja com a tua casa destruída? Como assim? Você quer pregar para as pessoas, sendo que a tua casa não está alinhada? Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos abrir a Bíblia bem muito hoje, tá? Pedro, o capítulo 5, o versículo 8 diz assim: estejam o quê? Estejam o quê? Atentos. Para quê? Já começa com um alerta. Já mostra que tem algo vindo. Ó, estejam atentos. Vamos continuar. Tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Primeiro ponto da mensagem: o inimigo, ele sempre tenta desajustar a casa. Nós precisamos estar atentos, igreja. E eu sei, gente, eu sei que vocês não esperavam uma pregação como essa hoje. Por isso que eu peço que você foque aqui, que vocês não conversem. Em nome de Jesus, por favor, me ajuda a pregar, me ajuda a ministrar a palavra. Não conversa não. Nós estamos aqui falando de algo sério, que é de ajuste, de alinhamento. E às vezes é tudo isso que você precisa ouvir. Quando você conversa, você perde de ouvir exatamente aquilo que você precisa. Então, por favor, não conversa. Amém. Em nome de Jesus. Mas o texto começa falando: estejam atentos. Estejam atentos. Tomem cuidado com o inimigo de vocês, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando alguém para devorar. O inimigo, ele sabe o poder que existe em uma família alinhada. Ele sabe o poder que... Gente, porque eu vou falar para vocês uma coisa. Ele sabe o poder que existe em uma família alinhada. Porque, por exemplo, vamos olhar, vamos ser bem objetivo e claro agora. Quando você começa a olhar, eu não vou usar essa palavra problemático. Eu sempre troco por o quê? Processado. Já sabem. Não é problemática, o que, igreja? Processado. Tá no processo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando você olha para alguém que é muito processado, que você vai a fundo na história dela, você percebe que a família dessa pessoa é o quê? Desajustada. Você percebe que aconteceu algo lá atrás. A ausência de um pai,
Uma mãe que não deu o carinho necessário. Sabe, uma mãe que não deu afeto. Quando você percebe alguém muito frio, muito ríspido, é porque lá na infância faltou amor. Foi uma vida desalinhada, uma família desajustada. Mas eu amo que Deus também nos mostra que pessoas curadas, pessoas que vieram de famílias curadas, elas crescem adultos curados que vão gerar pessoas curadas. Eu amo muito falar sobre a pessoa aqui da igreja. Eu gosto muito quando Sara, ela sempre vem com a palavra de encorajamento, porque ela veio de uma família, de um lar onde ela viu o pai dela sendo isso. E ela sempre fala, o meu pai fazia isso. O meu pai me ensinou a amar assim. O meu pai me ensinou a ser assim. Quando nós viemos de um lar estruturado, nós reproduzimos isso. Nós queremos curar pessoas com palavras. Nós queremos, externar esse amor que nós recebemos. Mas quando nós somos muito machucados, nós vamos ferir. E às vezes, a gente nem percebe que está ferindo, porque a gente já se acostumou a ser assim. A gente acostumou a ter uma vida desorganizada, lá atrás sendo ferido. E às vezes você fere e você nem percebe. E às vezes as pessoas chegam para te falar, fulano, o jeito que tu tá falando tá ferindo as pessoas. E você fala, eu nem percebi. Por quê? Porque você viveu isso. E você não consegue perceber que você está reproduzindo aquilo que você tanto aprendeu lá atrás. Mas Deus quer gerar hoje famílias curadas. Não é porque você veio de um lar desestruturado, onde te magoaram, onde te feriram, que você precisa reproduzir isso. Não. Hoje em Jesus, você pode decidir fazer diferente. Você foi ferido? Escolha não ferir, escolha abençoar. Escolha amar. Você foi machucado? Escolha perdoar. Fizeram algo de errado com você? Escolha não olhar para isso. Olha para além. Olha além. Olha assim, rapaz, eu acho que isso não é aquela pessoa. Eu acho que é o diabo tentando me desestruturar. Às vezes é isso, gente. Às vezes, aquela pessoa é tão ferida, e é exatamente por ela ser tão ferida, o diabo começa a pegar essa ferida dela para usar para te machucar e para te derrubar. Aí você fica com raiva da pessoa, achando que é a pessoa, mas não. É o próprio Satanás para te acusar. Não é sobre aquela pessoa, é sobre quem está agindo nela. Aí você pode falar, pastora, a senhora está dizendo que o povo está com Satanás. Calma, gente. O próprio Pedro emprestou a boca para o diabo. Um dos 12 andava com Jesus, estava ao lado dele, foi usado por Satanás quando falou aquilo que não deveria. E nós, quando abrimos brecha, fazemos o mesmo. E é exatamente na nossa vulnerabilidade que Satanás pega. Você foi ferido, ele pega a sua ferida, te faz escravo e te faz ferir outros, porque é a tua vulnerabilidade. Mas hoje, Jesus quer alinhar o meio do seu coração, amém? Ele quer alinhar você, Ele quer me alinhar, porque aquilo que eu passei lá atrás não pode ser a minha muleta espiritual. Às vezes, a gente passa por algumas dores lá atrás, nós somos feridos e machucados, e a gente fica 20, 30, 40 anos com uma muleta aqui, só andando com essa muleta e achando que esse nosso problema... A gente pode sempre se apoiar nele e achar, eu fui ferido, eu vou ferir. Eu não tive amor, vou fazer o mesmo. Não. Quando nós estamos em Cristo, a Bíblia fala, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? O amor que você não recebeu, você vai dar, porque eis que tudo se fez novo. A ferida que você teve lá atrás vai ser curada, porque eis que tudo se fez novo. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas dores, porque elas não podem ser o seu refúgio pelo resto da vida, não. Deus quer curar você, se permita ser curado. Amém? Exatamente porque o inimigo sabe o poder que existe em uma família alinhada. Ele tenta atingir o casamento, ele tenta atingir os filhos, ele tenta atingir o diálogo. Porque a primeira coisa que o diabo faz é atingir o diálogo, é começar a causar intriga, a
aquela falha de comunicação. Tu falou A, o outro falou A, mas parece que o Satanás sopra no nosso ouvido que ele falou B. Não é assim? Já passaram por isso? A pessoa falou o mesmo que tu, mas parece que o Satanás, o diabo mesmo, ele começa a desajustar a comunicação. E você começa a entender completamente diferente do que a pessoa falou. Por quê? Porque você está ferido. E gente ferido faz isso. Nós precisamos sair desse lugar de viver a nossa ferida emocional pelo resto da vida. Deus quer curar nossas feridas. Ele quer nos limpar, nos cicatrizar, derramar o seu bálsamo sobre nós. Você pode dizer amém? Ele começa, o diabo, a atingir a honra. Você começa a valorizar mais os de fora do que os de dentro. Quem nunca ouviu fulano honrar mais os de fora do que os de dentro? Quem nunca ouviu isso? Todo mundo. Já ouvi muito. Meu pai. Não tô falando do meu pai não, pelo amor de Deus, tá repreendido. Eu tô falando que as pessoas falam, meu pai. O meu pai é uma bênção lá fora, mas na minha casa é um péssimo pai. Quem nunca ouviu isso? Porque começa a valorizar os de fora e não dá honra aos que estão dentro. Nós estamos sendo hipócritas. Se nós temos a Jesus, nós precisamos começar dentro para que o Senhor faça fora. Nós não podemos querer inverter os papéis. Nós precisamos começar dentro. Começa alinhando tua casa. Começa alinhando o teu coração. Começa alinhando dentro da tua família, que Deus vai começar a fazer grandes coisas fora. Às vezes, você está até vivendo coisas grandes fora, e Deus fala com você. Você vive grandes momentos com Jesus, mas quando chega em casa, só misericórdia. Porque não adianta querer externar para o mundo que você vive bem quando dentro você não está. Deus começa primeiro dentro. Quero falar para você que além disso, o diabo ele atinge casamento, filhos, diálogo, honra. E ele também atinge o ambiente espiritual da sua casa. Quando começa aquele desentendimento, parece que aquele clima pesado dentro de casa ocupa o seu lar. Porque é justamente isso que o diabo quer. Ele quer desestruturar o ambiente espiritual. Aí alguns falam assim: não, porque eu briguei com meu marido, não vou orar. Sangue de Jesus, vai orar para Deus amolecer teu coração. Não, porque eu briguei com a minha esposa, não vou para a igreja. Vai para a igreja, irmão. Deus vai te pegar lá e vai constranger você. Porque às vezes a gente usa os nossos problemas como uma muleta espiritual. Briguei, não vou. Me chateei, não vou. É que nós precisamos ir para Deus curar o nosso coração. Porque quanto mais feridos nós estamos, é aí que nós precisamos estar mais perto de Jesus, porque Ele vai nos curar. A gente é assim, parece que quanto mais ferido, não quero saber de Deus. Não, tem que ser o inverso. Quanto mais ferido, eu quero mais Deus, porque Ele vai curar a minha alma, Ele vai curar o meu coração. E aí, Deus falou algo muito específico comigo, gente. E eu queria que você se atentasse aqui em nome de Jesus. Uma casa destruída gera pessoas feridas. 1 Samuel, abre aí em nome de Jesus. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você de desajustes. Pessoas que tiveram uma casa desajustada. E qual foi a consequência disso? 1 Samuel, o capítulo 3, o versículo 13. Diz assim: isso é o Senhor falando para Eli. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Para aqui. Eli era um grande sacerdote. Nós conhecemos a história do profeta Eli, sacerdote Eli que estava ali com Samuel, aquele menininho que ouviu a voz do Senhor. E isso aqui foi o próprio Deus que falou para Samuel, que era uma criança, e Samuel foi e falou, entregou a mensagem para Eli. Eli, ele conhecia Deus. Eli, ele tinha e estava no altar de Deus, mas Eli não tinha casa ajustada.
E justamente por não advertir os seus filhos, exatamente por não chegar e corrigir a sua casa, o próprio Deus chega para uma criança, Samuel, e dá a ele uma palavra para que ele entregue para o sacerdote Eli. E a palavra era: eu adverti que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Eli não os repreendeu por seus pecados. E a família dele foi completamente, a geração foi completamente destruída, porque ele não advertiu os seus filhos dos seus pecados. Vocês percebem a seriedade disso? Deus não está preocupado com Eli sendo sacerdote lá no tabernáculo. Ele está preocupado com a casa ajustada. E justamente porque ele não corrigiu seus filhos, a sua geração foi aniquilada. Os filhos morreram. Ele caiu da cadeira e morreu. Justamente pelo quê? Desobediência. Se Deus falou para você, corrija a sua família, corrija a sua família, corrija o seu filho, corrija o seu filho. Não fique, Deus, mas o bichinho, não. Lá na frente você vai pagar o preço. E sabe por que eu falo isso? Porque você é o responsável espiritual pelo seu filho. Deus te entregou essa família, Deus te entregou o seu filho, Deus te deu de presente. Cuide do presente que Deus deu. E às vezes a gente fica, Deus, mas o bichinho, eu vou tirar dele o celular, eu vou tirar dele a televisão. Tira, Deus quer alinhar a tua casa. Ai não, porque eu fico com pena de castigar, pastora. É nessa pena que lá na frente você vai ver o que ele vai se tornar. E o texto fala que os filhos de Eli eram miseráveis, blasfemavam contra Deus. Os filhos do sacerdote, eles não tinham temor ao Senhor. Eles se envolviam com mulheres que não temiam ao Senhor. Eles não tinham respeito nenhum por Deus. E Deus disse, Eli, corrija eles. E ele não corrigiu e pagou um preço alto. Nessa noite, Deus nos chama, corrija a sua casa. Você não vai pagar o preço se você corrigir. Deus está falando conosco. Eu vou tocar nesse assunto porque quando eu estava escrevendo, Deus falou comigo. Meu Deus. Às vezes, você que tem filho adolescente, você que tem um filho maiorzinho, tá crescendo aí, e o seu filho até vinha para a igreja. Certa idade vinha para a igreja, gostava de vir para a casa do Senhor, mas depois começou, não quero ir hoje. E você, deixa o bichinho, ele não quer ir hoje. Aí no outro domingo, fulano, vamos para a igreja? Não quero ir não. Aí o menino fica em casa. Tu vem para a igreja e o menino fica em casa. Deixa eu falar para você. Filho, quando tem essa idade, não tem direito de escolha, não. Vai para a igreja, vai para a igreja. Aí você fica, ai não, porque ele vai se revoltar contra o Senhor. Vai não, irmão. Deus vai constranger o coração dele lá na igreja mesmo. Não, porque eu não quero. Eu não quero que ele vá obrigado. Deixa aí obrigado, deixa aí emburrado. Vai amar Deus no caminho. Ele vai aprender com Deus. Meu marido é exemplo disso. Só não está aqui para saber. Não queria ir para a igreja, não queria ir para evangelismo, não queria ir para nada. Hoje é um pastor, serve ao Senhor, ama a presença. Porque foi ensinado, aí você fica, porque eu não quero. Porque eu quero que ele queira. A nossa carne nunca vai querer. Mas nós precisamos de levar, nós precisamos de levantar. Você é que manda esse negócio de, porque uma educação positiva na minha casa não entra. Nem filho eu tenho, mas eu sou revoltada com isso. Não, porque deixa o menino escolher o que ele quer. Que escolher o quê, minha gente? É uma criança. Quem escolheu o pai? Vou negociar com o meu filho para ele tomar banho. Filho, você pode tomar banho agora? Vai tomar banho, menino. Pelo amor de Deus, minha gente. Que educaçãozinha Nutella é essa? Quem manda são os pais. Quem a referência espiritual são os pais. Deus levantou você, não foi o seu filho. Começa a dar espaço para isso. Que tu vai criar desculpa ou ditado. Você vai entender porque eu vou utilizar isso. Não me julga por isso não, em nome de Jesus. Se você fizer isso, vou negociar com meu filho. Vou deixar ele escolher isso. Lá na frente, que nem fala nordestino, você vai criar uma cobra para te morder. Lá na frente, um menino te engole, pisa em tu, não te obedece, não te respeita, porque ele tem direito de escolha.
Nós não vivemos segundo o padrão do mundo. Nós vivemos segundo o padrão celestial. Quem é autoridade é o Pai. Quem manda é o Pai. Quem decide é o Pai. Esse negócio de que meu filho vai escolher. Não, irmão. Deixa eu entrar na tua casa não, em nome de Jesus. Porque daqui a pouco o teu filho vai começar a querer mandar em você. Daqui a pouco você não pode falar mais nada. Que ele quer te engolir. Então, por favor, alinhe a sua casa. Comece a se posicionar como sacerdote, como mulher sábia, como aquela que decide, como aquele que decide. Você diz não é não. Não desautorizem um ao outro. Não, não, não. Se o pai falou não é não. Se a mãe falou não é não. Se respeitem. Sigam um padrão bíblico. Vivam em alinhamento. Porque é assim que nós geramos filhos grandes do reino do Senhor. É assim que nós geramos grandes gerações. É assim que se levantam grandes homens e mulheres de Deus. Meu Deus. Você pode falar, meu Deus? Obrigada, gente. Porque não adianta vencer fora e perder dentro. Tem gente vencendo fora e perdendo dentro. O inimigo, ele não quer apenas atingir você, ele quer atingir a tua geração. Nós vimos em Eli que uma geração foi destruída porque ele não corrigiu os filhos. Como a correção faz diferença. Então você está aqui nessa noite, você já começa a pensar aí, no que eu preciso corrigir o meu filho? Será que eu estou falhando nisso? Será que eu estou abrindo mão de muita coisa? Será que eu estou negociando demais? Não, corrija os seus filhos para que a sua geração não seja destruída. Eu estava hoje lendo devocional pela manhã de Viviane Martinello. E o texto de hoje era sobre maternidade. Eu não estou lembrando muito bem assim o tema do devocional, mas falava sobre... Tu leu hoje também? Lindo, né? Falava sobre Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas. E falava da esposa dele, acho que era Susana. Eu acho que era isso o nome dela, Susana... Acho que Edwards, alguma coisa assim. Enfim. E fala que eles tiveram 11 filhos e que ele se dedicava a pregar a palavra. Ele era um avivalista e ela cuidava dos filhos e da casa. Eles eram íntegros, eles amavam ao Senhor. E o texto fala, gente, que a geração deles foi tão abençoada. Tiveram não sei quantos presidentes na história da família deles. Homens que criaram faculdades renomadas cristãs vieram da família deles. Homens de Deus, avivalistas. Gente, assim, não lembro muito bem o texto, mas falava que era mais de 300 pessoas da geração que foram homens influentes porque tinham temor ao Senhor. Em contrapartida, ele fala que existia naquela época um homem que era contra a Bíblia, que era um homem que brigava muito com Jonathan Edwards. E a geração dessa família foi uma geração onde existia assassinos, traficantes, pessoas que foram presas. Eu quero falar para você que se Deus está falando com você nessa noite, corrija seus filhos. Não deixe de corrigi-los. Agora, tudo de acordo com a palavra. Às vezes, a gente parece que perde o equilíbrio. Quando fala de corrigir, você já pensa logo em espancar um menino. Não é isso, igreja. Mas, se tem que ter correção, tem que ter correção. E eu não estou falando de espancar o menino, bater nele, porque agora é assim. Se você der uma lapada na mão do menino, o menino já começa a ameaçar você, né? A criança que te ameaça, vou chamar o conselho tutelar. Parece que o negócio está trocado hoje, né? Porque se eu falasse isso na minha época, ai meu Deus, sandália voava em mim. Nesse nível. Porque eu era desobediente, viu, gente? Eu apanhava todo dia, eu era respondona. Minha mãe tá amando isso, eu acho. Ela tá achando o máximo. Que eu tô dando credibilidade a ela. Mas foi nessa correção que eu cheguei aqui. Foi nessa lapada com sandália, com tênis, que eu cheguei aqui. Porque às vezes ela dizia uma coisa, eu já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 10 respostas na ponta da língua. E quando apanhava dizia, não doeu. Era nesse nível. Aí fazia o quê? Apanhava de novo. Tu gosta, né, Danilo? Olha, tá rindo de mim, ó. Mas Deus quer alinhar a nossa casa, amém?
Primeiro ponto foi: o inimigo sempre tenta desajustar a casa, mas a nossa não, em nome de Jesus. Segundo ponto: ajustar a casa é uma responsabilidade espiritual. Repete comigo: ajustar a casa é uma responsabilidade espiritual. Abre em Josué 24. Josué capítulo 24, o versículo 15, mas é justamente o finalzinho do versículo que nós iremos ler. As duas últimas linhas, que diz assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos a quem? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos a quem? Nossa casa servirá ao Senhor. Nós serviremos a Deus, a nossa geração conhecerá Jesus. Eles saberão quem é o Senhor. Eles terão temor a Deus. Eles amarão a presença. Nós vemos o povo que saiu do Egito, 40 anos caminhando no Egito. E o texto fala que se seguiu a geração posterior a essa que saiu do Egito, eram homens e mulheres que não conheciam a Deus. Mas me diz, esses filhos nasceram no deserto, cresceram ali com os pais morreram, ficaram o quê? Os filhos. O texto diz, uma geração que não conhecia a Deus. Mas era uma geração que tinha visto maná cair do céu. Era uma geração que tinha provisão de Deus. Mas não é sobre presenciar milagre, é sobre ter a presença. Porque às vezes você fala assim: não, mas meu filho, eu trago ele para a igreja, pastora, mas o menino não quer nada. Deixa ele conhecer Jesus. Manda ele orar. Dá uma Bíblia para ele ler a Bíblia. Deixa ele se relacionar com Deus. Aí você fica falando: não, mas parece que não tem diferença nenhuma. É porque você não deixou Deus atuar no coração dele. Deixa esse menino orar. Fala assim: ó, vai ali. Ai, gente, nossos filhos, coitados, sangue de Jesus. General, brincadeira. Mas manda o menino, ó, vai orar 5 minutos ali. 5 minutos, gente. Mas sabe por que a gente não manda? Porque a gente também não faz. 5 minutos, vai ali orar. Bota o menino para orar na hora de comer. Senhor, muito obrigada por essa comida, amém. Nem que fale somente isso. Deixa ele aprender. Deixa ele conhecer a Deus. Deixa ele ter experiências com Jesus. Dá uma Bíblia para ele. Manda ele ler a Bíblia. Manda ele ler e dizer assim: ó, o que é que você aprendeu? Não, porque eu aprendi isso. E força a mente dele a ter esse entendimento de Jesus. Às vezes a gente fica: não, porque ele não entende. Vai entender. Não, porque ele não sabe. Mas interessante. Ai, Senhor, me ajuda, Deus. Aí você fica: não, porque ele não entende a Bíblia. Ai, porque ele não sabe ler. Mas sabe pegar no celular e ficar no tablet o dia todinho, né? Mas sabe baixar jogo que tu não sabe nem como ele sabe. Tô mentindo? Não, né? Não, porque eu não sei como é que esse menino sabe baixar jogo. Mas a Bíblia não dá para ele ler. Não, mas porque ele não sabe, pastora, ler. Lê para ele então. Bota um desenho. Gente, eu não cresci na igreja. Eu cresci na igreja católica, na verdade. Fui batizada na igreja católica. Mas o padre lá da igreja parece que era mais crente do que os crentes. Porque a gente só ia para receber lapada. Só era assim. Parecia que era um pastor. Eu não cresci na igreja. Mas todo domingo de manhã eu acordava cedo só para assistir aquelas historinhas bíblicas da Record. Quem assistiu? Assistiram? Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu amava. Eu nunca tinha nem lido a Bíblia. Mas eu amava assistir aquilo. Quando eu me converti e quando eu comecei a ler a Bíblia quando adolescente, eu comecei a lembrar daquilo que eu assistia quando eu era criança. Porque as memórias ficam. Elas ficam lá no íntimo. E eu lembro que eu não entendia algumas histórias. Eu sei que muitas vezes os desenhos distorcem algumas coisas, mas é importante você colocar para assistir. E eu lembro que eu não entendia algumas coisas. Eu lembrava: puxa, mas eu assisti esse desenho.
Aí eu lembrava como era a história, como tinha sido, e eu fui crescendo em Jesus. Até hoje, gente, eu confesso. Eu boto lá no YouTube, Histórias Bíblicas da Record. Não é, amor? Eu fico assistindo com o George, porque isso aquece nosso coração. Isso nos leva para um lugar de conhecer Jesus intimamente. Você não precisa fazer grandes coisas. Faça as mínimas e Deus se revelará aos teus filhos. Faça o mínimo. Ore, busque a Deus, jejue, porque esse é o mínimo que nós podemos fazer. Isso não é o máximo não, tá, gente? A gente fica achando que isso é o máximo, isso é o mínimo que nós podemos fazer. É orar, é ler a Bíblia, é dar exemplo de vida com Jesus. Daí, os nossos filhos já seguirão. Muitas vezes aqui na igreja presenciei. Os que têm bebê aqui mesmo. Vocês aqui adorando a Deus, levantando a mão. A criança faz o quê? Levanta a mão também. Porque a vida dos pais é um reflexo. Vocês são o espelho. Hoje elas não têm entendimento claro. E vocês, o que elas veem vocês fazendo, elas vão querer reproduzir. Então para de ficar falando, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia você, que ele vai ler junto com você. Vai orar. Ore você, que ele vai chegar e vai orar junto com você. E ainda que ele não vai, fala assim, vai orar não? Bora, senta aqui. Só vai assim. A gente fica esperando o Espírito Santo falar com a criança. Ele pode até falar, mas se ele não falar, ele vai te usar para falar. Então fala em nome de Jesus, amém? Amém. Queria falar para você que hoje muitos querem crescer fora, muitos querem aparecer fora, muitos querem conquistar fora, mas negligenciam a própria casa. Porque cuidar da casa não é apenas pagar as contas. Vou pegar agora mais nos homens. Me perdoe em nome de Jesus. Não fiquem chateadas comigo, amém? Mas, às vezes, a gente está muito preocupado em pagar as contas. E a gente está sendo ausente. E eu entendo que no fundo você faz isso com a boa intenção. Que o teu filho não passe por aquilo que você passou. Eu entendo. Mas você acha que tem que trabalhar muito. Que você tem que fazer muito dinheiro. Ter muito dinheiro para suprir as carências. Eu não falo emocional, eu falo carências físicas. De coisas específicas. Porque, pastor, eu não tive uma boa bolsa para ir para a escola. Ai, pastor, eu não tive, sabe, uma boa roupa. Deixa eu falar para você. Os seus filhos não estarão preocupados quando crescerem com a boa roupa que tiveram. Eles estarão preocupados com a sua ausência. Não porque, pastora, eu quero trabalhar muito, muito. Porque meu filho precisa estudar na melhor escola do bairro. Daí você é ausente. E o seu filho até está na melhor escola, mas não tem um pai presente. E lá na frente, ele não vai lembrar que estudou no Hades Colégio de Curso. Sabe o que ele vai lembrar? Meu pai não esteve aqui. Minha mãe não esteve aqui. Meus pais nunca sentaram na mesa comigo. Eles não irão lembrar. Até podem lembrar para suprir a carência do seu coração. Mas o que eles querem é a tua presença. O que eles querem é você ao lado deles. Cuidado com essa questão frenética de querer fazer e não estar presente. Cuidado em querer juntar muito dinheiro e perder a sua casa. Cuidado, Deus quer alinhar a nossa vida. Não, porque eu trabalho muito. A gente se acostumou com esse jargão, né? Porque tá muita correria. É o tempo todo dizendo isso. É porque é correria. Porque é correria. Aí não vê mais o filho. Aí olha pra casa, não tem mais. Sabe? O menino tá na escola. Quando tu chega em casa, ele tá dormindo já. E você não vê mais ele. E o filho começa a crescer com a ausência. E às vezes, a gente nem percebe que no fundo, nós estamos reproduzindo o que foi a nossa casa. Nós queremos suprir uma carência de uma escola boa, porque a gente não teve. Queremos suprir uma carência de tudo. Mas nós não percebemos que a nossa ausência paterna ou materna foi a mesma coisa que nós enfrentamos na nossa casa quando nós éramos crianças. Deus quer alinhar a nossa casa. Por favor, não reproduza coisas erradas que você viu lá atrás.
Ah, porque meu pai era grosso, você também. Não. Porque minha mãe era fria, você também. Não. Nós somos novas criaturas. E se o Espírito Santo habita em nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação de ser diferentes, porque nós temos alguém que habita em nós, que é a presença do nosso Deus. Meu Deus. Se ajustar a casa é uma responsabilidade espiritual, além de pagar as contas, eu quero falar para você que cuidar da casa não é somente pagar as contas, não é somente suprir carências materiais, mas cuidar da casa é amar. Cuidar da casa é ouvir os seus filhos. Cuidar da casa é protegê-los. Cuidar da casa é discipulá-los. Cuidar da casa é viver espiritualmente com eles. E a gente está preocupado em suprir carências materiais, mas nós não oramos mais na mesa com nossos filhos. Nós não ouvimos mais. Eu estava vendo, acho que alguns conhecem aqui, esqueci meu Deus, o nome dela, a Camila Vieira. Camila Vieira, mulher de Deus, coach, enfim, fala para mulheres. E a filha dela, Júlia Vieira, quando ela não era cristã, Camila Vieira, ela tinha o hábito de trabalhar freneticamente. Trabalhava e chegava em casa, a filha estava dormindo já praticamente, aí ela ia lá, oi filha, acabou-se. E Júlia, a filha dela, hoje fala, né, que ela foi curada disso porque a mãe dela se converteu e mudou, né, a diferença é essa. E ela fala que ela começou a adquirir um péssimo hábito de falar muito rápido. Muito, ela falou acelerado. E nisso, Deus falou com ela. Quando ela cresceu, ela dizia assim: Deus, por que eu falo tão rápido? Meus pais me colocaram nas melhores escolas. Aulas de dicção, aulas disso. Hoje ela é uma grande coach, enfim. E ela falou: por que eu falo tão rápido? E Deus falou que dentro dela existe uma dor. A mãe dela trabalhava tanto, que a mãe dela dizia: só tenho 5 minutos para te ouvir, fala agora. E ela falava rápido para conseguir fazer com que a mãe dela ouvisse ela nos únicos 5 minutos que tinha. E às vezes nós somos assim. Nós temos muitas dores e nós reproduzimos algumas coisas que a gente nem entende, mas lá na frente o Espírito começa a revelar que são as dores que nós trouxemos da infância. Deus quer curar a sua infância. Às vezes você acha que você é muito curado hoje, mas no fundo nós não somos. Nós carregamos dores profundas, que é como se fosse aquela criancinha lá, lembrando das feridas da alma. Hoje eu faço terapia, e na terapia minha psicóloga sempre fala, ela é cristã, pastora, enfim, maravilhosa. E a gente sempre conversa e ela começa a falar: Eduarda, talvez você comece a lembrar de algumas dores suas e você comece a se ver como a menina Eduarda. E é assim, você começa a se ver em cenas da criança acuada, da criança quieta no canto, da criança que foi silenciada. E hoje, alguns comportamentos seus são dessa criança. Mas hoje, Deus quer curar as feridas do seu passado. Ele quer te levar para um lugar de restauração. Ele quer te levar para um lugar de cura nele. Um lugar onde as suas feridas não prenderão mais você. Um lugar onde as suas dores não vão te silenciar mais. Um lugar onde aquilo que você sofreu lá atrás não vai carregar mais profunda tristeza no teu coração. Amém? Porque filhos precisam mais da nossa presença do que dos nossos presentes. Às vezes, a gente quer compensar a nossa ausência dando um presente. Parece aquele marido que bate na esposa, que trai ela. Aí, vou te dar R$100 para tu fazer o cabelo. Vou levar flores para compensar que eu bati em você. Vou te entregar não sei o quê, porque eu fiz isso com você, então vai compensar, sabe? Não.
filhos, esposa, seja lá quem for, marido, eles não precisam dos teus presentes, eles precisam da sua presença na vida deles. Porque uma casa sem oração, uma casa sem direcionamento, se torna ambiente vulnerável para Satanás. E nós não seremos essa casa. Nós não reproduziremos isso. Nós seremos diferentes. Amém. Quero falar para você que lar também é ministério. Que a sua família é o seu ministério também. A gente está muito preocupado em pregar para grandes multidões. Mas e a nossa casa? A gente está preocupado em cantar nos maiores palanques que existem. Mas e a nossa casa? A gente está preocupado em falar de tudo e para todos. Mas e para nossa casa? O seu lar também é o seu ministério. Não queira ser aqui, seja primeiro lá. Não queira somente mostrar que você tem algo aqui. Mostre primeiro lá. Deus quer alinhar o nosso coração. Amém? O primeiro ponto foi... Repete comigo, o inimigo sempre tenta desajustar a casa. O segundo ponto foi, repete comigo, ajustar a casa é uma responsabilidade espiritual. Terceiro e último ponto, repete comigo, Deus ainda restaura casa. Você pode dizer amém? Se você está aqui hoje e a tua casa é desorganizada, está desajustada, Deus ainda restaura casas. Deus ainda alinha as vidas. Deus ainda opera os seus grandes milagres. Abra aí em Atos 16. Atos capítulo 16. O versículo 31 diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão o quê? Eu vou repetir mais uma vez. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você e sua família serão o quê? Quantos creem nisso? Amém? Talvez você pense hoje: para minha casa não tem mais jeito. Mas Deus ainda restaura famílias. Porque Jesus, uma coisa para você. Jesus, ele nunca teve problema em entrar em casas bagunçadas. Nunca. Tá bagunçado? É aí que Deus chega e entra em cena. Lucas, abre aí, Lucas 19. Fala da história de Zaqueu. Já lembro da música. Como Zaqueu. Lucas 19, o versículo 9, Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. O texto fala que Zaqueu era um homem que não temia Deus, que roubava, mas hoje chegou salvação na casa dele, assim será na sua casa. Você crê nisso? Amém? Sua vida pode estar desorganizada e a sua casa também, mas hoje chegará a salvação sobre a tua casa. Hoje Deus vai entrar e invadir a tua casa bagunçada mesmo, amém? Glória a Deus. Porque enquanto Deus entra na casa, quando Deus entra na casa, a esperança permanece viva. Porque Deus não procura, gente, casas perfeitas. Deus procura casas disponíveis. Não é sobre uma casa perfeita, é sobre uma casa disponível. Pessoas com coração disponível para o Senhor Jesus atuar e mudar completamente a tua família. Porque onde Deus entra, o caos perde a força. O caos da tua casa, da tua família vai perder a força, porque o Senhor vai entrar e Ele é a esperança. Hoje, eu sinto muito o Espírito Santo chamando famílias. E quando eu orar aqui, eu vou abrir o altar para que você venha. Se possível, venha você e a sua casa. Vem marido, vem esposa, vem filho. Vem.
Deus quer começar a mudar a sua casa. Aí você fica, eu não creio mais na restauração. Ei, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando esse altar estiver aberto, traz a tua casa, traz tua família, se ajoelha aqui na frente e fala: Senhor, nós estamos aqui disponíveis para ti. Restaura a nossa família ali no nosso coração. Porque uma casa pode estar bonita por fora, mas destruída por dentro. Mas quando Jesus volta a ser o centro da tua casa, a paz volta a reinar, a honra volta a reinar, o amor volta a reinar e a presença volta a tomar conta da tua casa. Porque sua casa não pode ser um lugar onde simplesmente você mora. Ela precisa ser um lugar onde Deus habita. Eu quero orar com você, Espírito Santo. Nessa hora eu quero orar por cada família desse lugar, Jesus. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que a tua paz reine sobre os nossos lares. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que a tua presença seja tudo sobre as nossas casas. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nessa hora nós entregamos a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, tudo que nós temos ao Senhor. Você pode falar assim: eu não sou casada, eu não tenho filho. Não tem problema. Começa a orar pela tua família. Começa a orar por aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm temor, que vivem uma vida promíscua. Começa a orar por eles. Começa a interceder por essas vidas, por um amigo, não sei quem é, mas começa a orar porque Deus quer mudar a história. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor chega, a esperança vem junto. Quando o Senhor entra, o caos perde a força. Nós te pedimos, Espírito Santo, seja o centro, seja tudo que nós temos. Espírito Santo, começa a quebrantar os corações. Começa a constranger o coração mais endurecido nessa hora agora. Que comece a ser despedaçado pelo teu amor. Que todo jugo em Satanás comece a ser quebrado agora. Porque a tua presença, ela vai invadir o nosso coração. Espírito Santo, nos leva ao entendimento de que o Senhor é tudo que nós precisamos. Nos leva a esse lugar de entender que o Senhor é tudo que nós temos. Que a nossa casa, que a nossa família é o nosso bem mais precioso. E que o Senhor será a rocha, que o Senhor será a pedra angular da nossa casa, que o Senhor será o centro da nossa família, Jesus.